Atos capítulo 1, versículo 4 e 5, está mostrando que tem coisas. O versículo 5 fala de água e fala do Espírito Santo. E eu entendo com isso que existem coisas que precisam ser visíveis. A água é visível. É por isso que muitos crentes desanimam com a oração, porque eles não entendem que a sua oração sobe como vapor, e ninguém vê vapor. Sobe como sereno, e ninguém vê sereno. Mas a oração desce como chuva. Todo mundo vê chuva. Quem aqui já olhou para o poste assim para ver se estava chovendo mesmo dentro de casa? Amém? Pastor, por que eu não vejo a chuva da minha oração descendo? É porque você só consegue ver se você olhar para a luz, irmão. Olhe para a luz. Então continue orando, porque mesmo que você não esteja vendo, mesmo, pastor, mas eu não sinto, mesmo que você não esteja sentindo, vai chegar um momento que essa oração vai descer como água. Jesus estava dizendo aqui que João batizou com água. A água é visível, a água fala das bênçãos que Deus nos dá, que a gente vê. A água fala daquilo que a gente faz, que todo mundo vê. Todo mundo vê. Tem gente que se escandaliza quando a gente conta algum testemunho. Eu não sei para quê que o pastor falou isso, que fez aquilo, ou ganhou aquilo, ou que deu aquilo. Você não sabe? Mateus capítulo 5, versículo 16 diz: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. O que a Bíblia está dizendo é que quando você testemunha, quando você visualiza, quando você torna visível aquilo que Deus te deu, aquilo que Deus está fazendo, as pessoas vão olhar para você e vão glorificar o Pai. Pastor, mas vale eu ficar cheio do Espírito Santo bem quietinho? Vale, irmão. Mas se você ficar cheio do Espírito Santo bem quietinho, só ali falando em línguas, sozinho, só se alegrando no Espírito, um geladinho que tiver do teu lado vai ficar só geladinho, olhando para você assim e não vendo nada. Porque nós seres humanos, nós somos seres influenciáveis. É por isso que mesmo uma seleção, irmão, com Neymar, Messi, Mbappé no mesmo campo, precisa de alguém, um técnico do lado do campo, incentivando a eles, gritando com eles, impulsionando eles, instigando eles. Então deixa eu te falar uma coisa, irmão. Faça o teste durante essa mensagem. Se você começar a adorar, se você começar a glorificar, se você começar a dar uns gritinhos, essa pessoa do seu lado aí vai ser contagiada. Fala para mim, irmão, você quer ser contagiante ou contaminante? Quer ser contaminante? Começa a reclamar, diz assim: esse ar está frio. Começa a fazer isso para você ver. O que você vai fazer com o culto desse amado do seu lado? Aleluia! Então Jesus disse, João batizou com água, eu batizo vocês com algo invisível, com o Espírito Santo. É invisível, mas é perceptível. É invisível, mas é sensível. Você consegue sentir. Quem está sensível sente. Então existem coisas que é no Espírito, existem coisas que é ar, irmão, e ar não se vê, mas está acontecendo. Está acontecendo. O que você precisa é ter discernimento espiritual. A Bíblia diz: quem é espiritual, ele discerne bem tudo. Quem é espiritual consegue discernir um ambiente de adoração. Quem é espiritual consegue discernir um ambiente de quebrantamento. Quem é espiritual consegue discernir o teor de uma reunião. Sabe, percebe quando Deus está querendo levar para um avivamento, só para um alinhamento ou para um arrependimento. A Bíblia diz então em 1 Coríntios 2:15 que quem é espiritual, ele discerne bem tudo, e de ninguém é discernido. Uma pessoa espiritual, irmão, ninguém consegue ter certeza que ele é espiritual. Tem hora que você pensa que ele é, porque ele dá umas performances de espiritual. Daqui a pouco você olha e diz: não, mas parece que ele é louco. Uma pessoa espiritual, a Bíblia está dizendo, e ninguém é discernido. Então, irmão, olha aqui, ninguém tem um botãozinho ligadinho dentro de si. Eu sinto que aquele lá tem mais unção. Não, eu sinto que aquele lá é espiritual. Irmão, quem é espiritual
ninguém discerne. Quem é espiritual, ele discerne tudo. Uma hora você pensa, acha que ele é natural. Uma hora você pensa, acha que ele está exagerando. Uma hora você olha e pensa que ele é carnal. Uma hora você olha e pensa que ele é exagerado. Pastor, como é que eu descubro que uma pessoa é espiritual? Pelo fruto do Espírito. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Se ela é uma pessoa que se move em amor, se ela é uma pessoa que se move em fé, se ele é uma pessoa que se move em mansidão, se ele é uma pessoa que se move em temperança, se ele é uma pessoa que se move no fruto do Espírito. Então, gente, o Espírito Santo é uma promessa pessoal do Pai. O Espírito Santo, ele não é um mover para me promover. Ele é uma pessoa para eu me relacionar. Todos os dias. Sabe aquela pessoa que diz que ela todo dia ela está voando na presença, está voando no poder? Ela está mentindo para você. O mundo espiritual não se move, irmão, com mesmice. Deus não faz a mesma coisa em todos os cultos, com a mesma pessoa. Não, queridos. O mundo espiritual não é eu usar o mover para me promover. O mundo espiritual é uma pessoa, é o Espírito Santo que foi prometida pelo Pai para eu ter um relacionamento de intimidade com Ele. Todos os dias, em todos os cultos, em todos os lugares. O Espírito Santo não é um poder para eu usar quando eu quiser. Senhor, eu vou pregar, a reunião é de avivamento, então eu preciso de poder. Senhor, agora eu vou pregar, mas é uma reunião de sepultamento, é uma reunião fúnebre, não preciso de poder. O Espírito Santo, irmãos, ele não é um poder para eu usar quando eu quero. O Espírito Santo é uma pessoa que me usa quando Ele quer. Pastor, como é que eu vou saber que Ele quer? É só você estar querendo. É só você estar querendo o tempo todo. Queira sempre. Para que a hora que Ele decidir querer usar você, você esteja preparado. Só queira Ele o tempo todo, irmão. Só esteja disponível para Ele o tempo todo, em todas as reuniões. Já falei aqui, um dia eu fui num velório e eu fiquei 40 minutos orando em cima de um defunto. Sabe o que aconteceu? Aquilo que o peixe faz. Mas vai que cola. Eu não sei quando Ele quer. Agora, se Ele quisesse e eu pensasse, não, eu não vou orar. Imagina, que mico, o que vão pensar de mim? Vão falar mal de mim. E eu fiquei ali, não orei alto, fiquei orando em línguas, baixinho, com plano B, se não der ninguém vai perceber que eu estou falando para ele recitar. Sabe qual é o nosso problema, irmão? É que a gente quer garantias. Na hora eu pensei, Senhor, eu pensei em orar assim, Senhor, se for para ele ressuscitar, eu estou sentindo que parece que o Senhor quer que eu ore para ele ressuscitar. Faz com que o morto dê uma piscadinha só com o olho, Senhor. Não, irmão. Quem é espiritual não fica fazendo teste com Deus. Quem é espiritual, irmão, conhece quem é Jesus, conhece quem é o Espírito Santo e mergulha de boca aberta e olhos fechados, sabendo que o que vai estar lá embaixo não é algo que vai te machucar, é algo que vai te levar você a lugares mais profundos, a experiências mais impactantes. Toda pessoa que tem medo do ridículo nunca vai experimentar o sobrenatural de Deus. Então, irmão, Deus usa quem ousa. De crente, de louco, todo profeta precisa ter um pouco, senão você nunca vai viver o sobrenatural de Deus. E eu falei aqui ontem à noite que tem algo que é pior do que o carnal, é o natural. Porque o carnal, ele sabe que está na carne, ele reconhece os pecados e ele considera que todo mundo está acima do nível dele. Agora o natural, ele acha que está acima do nível de todo mundo. Porque ele não está no carnal, mas também não está no sobrenatural. A Bíblia diz, o homem natural não compreende as coisas de Deus, porque lhe parecem loucura. Eu não sei se você assistiu o Reels que eu
O Reels não, foi um story que eu fiz. Eu gravei para mandar para minha esposa, para dizer que eu estava aqui, 13h. Tinha um caído aqui, outro caído ali, outro caído aqui, outro caído lá. Se eu postar isso na internet, irmão, muita gente vai cair de pau em cima, dizendo meninice, carnalidade. Sabe por quê? Porque as pessoas rejeitam aquilo que elas não dominam. As pessoas rejeitam aquilo que elas não conhecem, e é por isso que as pessoas rejeitam a Bíblia. As pessoas rejeitam a Bíblia, não é porque ela se contradiz, porque quem rejeita a Bíblia nunca leu a Bíblia inteira. As pessoas rejeitam a Bíblia porque a Bíblia os contradiz, porque a Bíblia os confronta. Mas existem coisas aqui que nós podemos acessar. Aleluia. Atos específicos do Espírito tem a ver com lugares específicos escolhidos por Jesus. Por isso ele disse: fique na cidade de Jerusalém. A palavra Jerusalém significa habitação de paz no grego. No grego não, no hebraico. Habitação de paz. As pessoas, irmãos, elas querem ter experiências com Deus em lugares que Deus não escolheu para elas terem essa experiência. O avivamento, a manifestação da presença de Deus, a manifestação do poder de Deus tem a ver com eu e você estarmos no lugar onde Deus quer que a gente esteja. Coisas específicas acontecem em lugares específicos. Deus disse para Abraão: sai daqui, caminha 3 dias e vai até o Monte Moriá, e ali sacrifica teu filho. Lugar específico. Atos capítulo 12, versículo 1. Estando todos reunidos no mesmo lugar, lugar específico. 2 discípulos a caminho de Emaús, e Jesus falando de Bíblia com eles. O coração deles queimava, mas eles não reconheciam que era Jesus. Eles só reconheceram que era Jesus quando eles sentaram à mesa com Jesus. E quando Jesus partiu o pão, a Bíblia diz que os olhos deles se abriram. Irmão, quando você ouve Bíblia, o seu coração queima. Agora quando você senta na mesa com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, os teus olhos se abrem. Você começa a ter uma visão diferente da vida. Você começa a ter uma visão diferente daquilo que as pessoas estão tendo. Por isso que é difícil conviver com crente, irmão, cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, porque ele faz umas doideiras. E aí você olha e diz: eu teria medo de fazer. Ele também está com medo, só que ele ficou com medo depois que fez. Isso é quem vive em Deus. Amém ou não amém? Então, irmão, o lugar, o poder do Espírito, ele tem a ver com lugares específicos. Lugares específicos. Habitação de paz. Pastor Beto falou algo muito pontual nesta manhã. Ele disse: não ouça um profeta atribulado. Não ouça profeta desorganizado que viva dando calote e vive aqui e ali, que não congrega lugar nenhum, que não é pastoreado. Não ouça essa pessoa. Irmão, olha aqui para mim. O avivamento tem a ver com paz. Avivamento tem a ver com Jerusalém, habitação de paz. Quando você vê igrejas que dizem que são avivadas, mas é uma confusão lá dentro, é gente brigando, é gente murmurando, é pessoas se levantando contra pastor, é irmão se levantando contra irmão. Irmão, não creiais nesse avivamento. Quando você vê uma mulher que diz que é avivada, que é cheia do Espírito, que profetiza, que entrega isso, mas o casamento dela é uma desgraça, a vida com os filhos, a casa é uma gritaria, não acredite nesse avivamento. O avivamento, ele é pacífico. O avivamento, ele é precedido pela paz. Por isso Jesus disse: vocês querem ser cheios do poder de Deus? Querem receber o poder de Deus? Fiquem em Jerusalém, habitação de paz. Gente, parece que está na Bíblia. João capítulo 20, a Bíblia diz que Jesus chegou, os discípulos estavam de portas fechadas. Ele entra, primeira coisa que ele diz: paz seja convosco. Está na Bíblia, pastor? Parece que está. Olha que fácil de achar. João capítulo 20, versículos 21 e 22. Nunca mais você esquece. João 20, 21 e 22. Versículo 20. Paz seja convosco. Versículo 22. A Bíblia diz que Jesus fez
e disse: receba o meu Espírito. Primeiro paz, depois o Espírito. O Espírito Santo, ele não habita, irmão, no atribulado. Ele não habita em gente que vive de cabeça quente, vive preocupado. Muitas vezes eu subi para o altar preocupado com o resultado da mensagem. Nas conferências, nos congressos que eu ia, querendo trazer avivamento, forçando, nada acontecia. Mas quando eu subia em paz, quando você sobe em paz, irmão, paz não é ausência paz não é ausência de guerra, paz é consciência de propósito. Você está em guerra, você está lutando, você tem boleto para pagar, você está enfrentando crise de relacionamento, você está enfrentando luta lá no seu emprego, você está com uma biópsia que está para vir o resultado, e você não está muito seguro. Mas isso não vai tirar a paz do teu coração, porque você tem consciência de propósito. Você já sabe o final da tua história, você já sabe onde você vai passar a eternidade, você já está garantido, você já sabe que você vai morar na cobertura celestial, goste o diabo ou não. Então isto vai trazer sobre você um grande avivamento, um grande avivamento, numa hora que você não imagina. Já falei aqui, eu fui pregar numa conferência em São Paulo, numa tribulação, luta, alguns problemas com os meus filhos, e a conferência era de família, e o diabo foi do lado do avião, ainda foi na janela, o desgraçado. Ele disse: mas pelo menos deixei na janela, cara. Não, na janela vou eu. E foi a viagem toda. Eu cheguei lá, irmão, todo mundo recebeu, todo mundo chorou, todo mundo se avivou, todo mundo, menos eu. Eu estava verde, que era uma alface, uma lenha verde molhada, irmãos, só fumaciava, mas não queimava. E eu vaziozaço. Terminou, fiquei uma semana lá, voltei. Quando peguei meu carro no aeroporto para voltar para casa, quando eu cruzei a praça, a ponte de Florianópolis, comecei a sentir um cheirinho de menta. Eu digo: esse cheiro aqui não é de house, isso não é Trident. Só eu dentro do carro. Eu disse: o cheiroso está aqui. E ele entrou, irmão, naquele carro. Eu acho que eu vim chorando mais ou menos até ali, Paulo Lopes. E eu queria ir chorando até na Argentina. Eu não queria mais sair daquele carro, irmão. Não é no seu dia, não é quando você acha que vai acontecer, não é do seu jeito. Eu fui daqui a Passo Fundo, 600 quilômetros, conferência. Quem? Benihim. Eu olhava os vídeos do Benihim, irmão, o camarada só soprava, todo mundo caía. Camarada, irmão, eu via lá, eu vi com os meus olhos o que aconteceu. E de repente chegou o momento esperado, que era a transferência de unção. E quando ele botou a mão na minha cabeça, irmão, nem um arrepiaço eu senti. Fiquei que foi um toquinho ali, irmão, bem durinho. Eu disse: que decepção, Senhor. Vim de tão longe. Eu queria cair de ladinho, com estilo. Entreguei o celular para o irmão. A hora que ele botar a mão, tu filma, bota em slow motion depois, para eu assistir na câmera lenta. Transferência de Benihim, oferecimento. E eu me decepcionei, irmão, porque todo mundo recebeu, caiu. O Beto, já antes de receber, já estava aqui. Eu digo: mas como é que não vai receber esse homem? Jesus, irmão, eu trouxe cada um para ministrar nessa conferência. Você já sabe, né? O Betão parece que veio um anjo e espeta aquele, tá pregando: gai! Gai! É com essa gente que eu tenho andado, irmão.
O mais legal de tudo é entender que o ministério deles não tem nada a ver com o meu, que a pegada deles não tem nada a ver com o meu, mas eu não tenho insegurança nenhuma de entregar o microfone na mão deles, porque eu respeito o que eles carregam, quero o que eles têm, e sei que eu tenho o que eles também não têm, e isto é igreja, isto é cidade, isto é reino. Aí o congresso pegou, e eu disse, se não aconteceu nada com o Benihim, vai acontecer com quem? E eu estou lá, durinho, me segurando, de repente veio o Fred Berros, por trás de mim, um negão, mais ou menos o tamanho desse aquário aqui, e deu uma toalhada no pescoço, irmão. Eu caí de lado. Ninguém filmou. Porque não adianta você preparar as câmeras, não, irmão. É na hora que ele quer, do jeito dele. É do jeito dele. Avivamento não é um bolo que você prepara o ingrediente. Porque o mesmo bolo assado com o mesmo ingrediente por mulheres diferentes, o gosto fica diferente. Ninguém faz uma maionese igual a da minha esposa, mas é a mesma coisa, é batata, azeite e ovo. Mas o gosto é diferente. O Deni Berro jogou a toalha no meu pescoço, eu caí de lado, irmão. E o Betão depois aturei ele rindo de mim desde lá até aqui. Eu perdi as pernas, irmão. Depois acharam, me entregaram. Então o que eu quero dizer para você, querido, viva aquilo que é para você viver, do seu jeitinho, mas viva com intensidade, viva com identidade, não imite ninguém, não queira ser outra pessoa, não. Deus ama você apesar de você, então já está tudo certo, irmão. Deus nos ama apesar de nós, apesar do que nós não somos, Ele continua nos amando. E eu tenho certeza que esta igreja desse jeitinho, que eu não gosto dessa igreja. Eu queria ter outro tipo de igreja, irmão. Queria uma lagoinha, eu queria ser pastor lá no lugar do André Fernandes. Eu não gosto da nossa igreja, mas eu amo estar aqui. Eu amo, e eu sei que esta igreja desse jeitinho aqui mesmo, que se alinhar o propósito, irmão, e abrir o coração perante Deus, com sinceridade e intencionalidade, Deus vai pegar você do seu jeitinho, Deus vai usar você do seu jeitinho mesmo. Só seja você e deixe o Espírito Santo ser o Espírito Santo na sua vida. Vai acontecer, diga para alguém do lado aí, vai acontecer, irmão. Atos 1:8, mas recebereis poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, quanto Judeia, Samaria e confins da terra. Eu já li esse texto. O poder que o Espírito Santo nos dá, continua sendo dele. Recebereis poder do Espírito Santo, é dele, não é nosso. Então o poder que o Espírito Santo nos dá, continua sendo dele. Só filhos imaturos e ingratos acham que a casa do pai dele é dele. Não, a casa é do pai dele. O pai dele diz, fica à vontade aí, filhão, pode mexer na geladeira, vai, troca a TV, agora troca o canal, agora a casa é minha, continua sendo minha. Só filhos mimados e em crise chegam para o pai e dizem, pai, dá-me aquilo que é meu. Filhos em crise. Mas quando o filho pródigo sai da crise, ele volta e diz, agora eu não quero ter, agora eu quero ser, faz-me como um dos teus trabalhadores. Continua sendo dele, amém? Amém? Os dons são dele, o fruto é dele, você é dele, o culto é dele, a igreja é dele. Por isso, você já me ouviu repetindo, mas como tem gente nova, deixa eu repetir. Por isso, um dia um pastor de uma igreja de 20 mil membros disse para nós, numa reunião de pastores, ou você controla a sua igreja, ou ela cresce. Ou seja, ou você deixa o Espírito Santo controlar, ou ela não cresce. Deixa o Espírito Santo controlar a sua vida, querido. Faça, esteja disponível para ser e fazer aquilo que Ele está chamando você. Pastor, eu tenho medo. Eu também tive, irmão. Eu tive medo quando eu saí do ministério que eu estava. Naquele ano, eu preguei 136 vezes. Eu estava com uma agenda top, pregando em lugares, andando de avião, em muitos lugares.
Mas ele me chamou, irmão, e eu conheço aquela voz. Irmão, quando você conhece a voz do Espírito Santo, irmão, é impossível você ficar do jeito que você está. Um dia eu disse para Dedé, vai lá e chama o Natan. E ela foi lá, Natan, mano, o pai está te chamando. E ele disse o quê? Já estou? Filho, vai na padaria. Já estou? Mas não vai. Aí ela veio e disse, olha, ele está vindo. E esse vindo demorou. Eu disse, filho, vai lá e diz que o pai está chamando ele. Ela foi lá, ó, o pai está te chamando. Ele disse, já estou. De repente ele ouviu a minha voz. Natan! 2 segundos. Fala, pai. Uma coisa é o diabo de convencer você que é o seu irmãozinho que está chamando você porque o pai está mandando. Outra coisa é quando você ouve a voz do pai chamando o teu nome. Aí você entende que escolhido não tem escolha. Aí você entende que você ou sofre ou morre. Então é preferível você sofrer com a obra de Deus, é preferível você sofrer. A Bíblia diz que Moisés, ele preferiu sofrer com o povo de Deus do que por um tempo ter o gozo do pecado no Egito. Querido, ser cheio do Espírito Santo dói, ser cheio do Espírito Santo traz sofrimento, mas também traz crescimento, não só pessoal, mas também para todas as pessoas as quais Deus estará usando você. São muitas as pessoas que chegam para mim e dizem, pastor, hoje o Claumir me lambuzou todo aqui, irmãos, o que eu contei foi 3 beijos, me deu beijo aqui, beijo aqui, beijo aqui. Obrigado pastor, obrigado por tudo que tu tens feito por mim. Eu não lembro de nada que eu fiz por ele, irmão, mas agora, pregando essa palavra, eu entendo, quando você é usado por Deus, você não percebe, mas aquela pessoa que está recebendo aquela palavra que você está dando, aquela pessoa que está recebendo a virtude que você está transferindo, ela nunca mais vai esquecer da tua vida. Aleluia. Então é a presença do Espírito Santo, gente. É a presença do Espírito Santo que nos dá o poder. Amém? Amém? Então enquanto Ele estiver conosco, o poder continua. Amém? Então não se preocupe quando alguém sair da sua vida. Se preocupe para que o Espírito Santo fique na sua vida. Não se preocupe porque você acha que tem demônio lá na sua casa. Não se preocupe com a ausência de demônios. Se preocupe com a ausência. Não se preocupe com a presença de demônios. Se preocupe com a ausência de Deus. A Bíblia diz no livro de Juízes, capítulo 16, que a Dalila disse, Sansãozinho, os filisteus estão vindo aqui. E a Bíblia diz que ele despertou do sono. Irmão, cuidado com o crente que fica dormindo em ambientes proféticos. A Bíblia diz que o Sansão despertou do sonho, e aí, no versículo de número 20 e 21, ele disse, eu vou sair, e eu vou me defender, como das outras vezes. Mas o versículo 21 diz que Sansão não sabia que o Espírito do Senhor já havia se retirado dele. Fica cuidado, tome cuidado, irmão, fique esperto. Eu tenho muito medo de subir para o altar estribado no meu esboço, estribado no meu conhecimento, estribado na minha experiência. Eu tenho um hábito, eu faço isso todos os dias, mas principalmente no dia que eu prego. Se eu vou pregar 1 hora, eu tenho que pelo menos ficar 1 hora de joelhos na minha casa, porque eu não quero atrapalhar o que o Espírito Santo quer fazer no seu coração. Então eu vou repetir de novo, irmão, eu não vim com nenhuma preocupação de que você fique avivadinho nesse culto. O que eu quero é que você saia daqui transformadinho pelo Espírito Santo. O que eu quero é que você saia daqui tristinho com você mesmo, dizendo, tem mais de Deus para a minha vida e eu quero acessar este lugar. Eu quero acessar este ambiente, eu quero estar neste lugar. A promessa do Espírito Santo nos torna missionários, queridos, ser-me-eis testemunhas. Pastor, quem que é um missionário? O que é uma testemunha? Testemunha é alguém que viu o que aconteceu. Sabe por que tem gente que não fala de Jesus? Porque ainda não viu Jesus.
Gente que não é testemunha é porque não viu. Gente que não dá testemunho, gente que não é testemunha, é simplesmente porque toda a sua vida é regada por experiências dos outros. Ouça grandes pregadores na internet, eu também escuto, ouça. Ouça grandes testemunhos, ouça, se inspire. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Procure ter a tua própria experiência com Deus. O Espírito Santo é uma pessoa, e se ele é uma pessoa, ele é pessoal, é para você, irmão. No Antigo Testamento, o Espírito Santo ele só vinha sobre 3 classes de pessoas: reis, sacerdotes e profetas. Mas o véu do templo se rasgou, e agora todos nós, com ousadia, podemos entrar no Santo dos Santos. Aliás, não foi nem nós que entramos no Santo dos Santos, foi o Santo dos Santos que entrou em nós. Diga para alguém do lado aí: você tem direito, irmão. Eu acho que foi hoje pela manhã que a Adê citou Joel capítulo 2, versículo 28. E Pedro ele corrobora a profecia de Joel em Atos capítulo 2, versículo 17. Olha o que Pedro disse: e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos terão sonhos. Então, irmão, você não fica no espírito para receber, você não fica no espírito para receber o espírito. Amém? Você não me entendeu. Joel profetizou no capítulo 2, versículo 29. Pedro corrobora a profecia de Joel também em Atos capítulo 2, versículo 17. Derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Sabe por que o diabo lucra em alguns cultos com a gente? Porque ele diz assim, ó: você não está tão espiritual para receber esse avivamento. Você não merece. Hoje não, te prepara, quem sabe no próximo culto. Joel está dizendo, Paulo e Pedro confirmou: será derramado sobre toda a... Então você não tem que estar no espírito. Você não tem que estar no espírito para receber o espírito. Você tem que receber o espírito para você entrar no espírito. Porque não é pela sua força, não é pelo seu merecimento, não é porque você fez um jejumzinho de chocolate que agora você é digno, não, irmão. É porque o Espírito Santo, a Bíblia diz em Atos capítulo 10 que o Espírito Santo ele caiu. Irmão, o Espírito Santo ele está doidinho para se jogar em cima de você, irmão. Só fica disponível, querido. Pastor, eu acho que nesse culto eu não vou me avivar, porque eu não estou muito no Espírito. Irmão, receba o Espírito para ficar no Espírito, para que o mérito não seja seu. Eu quero encerrar. Fala, que falsidade, Jesus. Atos capítulo 4, versículo 31 diz: e tendo eles orado, moveu-se o lugar onde estavam reunidos. Diga comigo, ação. Diga comigo, reação. Porque a ação foi da igreja que orou. Tendo eles orado, moveu-se o lugar onde estavam reunidos. Irmão, eu não acredito numa igreja fria se ela ora. Tem gente que confunde culto frio com culto quieto. Olha aqui para mim, irmão. Ontem nós recebemos, hoje de manhã e ontem, a gente recebeu 2 conferencistas aqui para a conferência. Amém? Conferencistas para a conferência. Eu não estou aqui em cima agora como conferencista. Como conferencista eu estava lá no Paraguai, domingo passado. Aqui eu estou como pastor, como pai, para alinhar você, para que quando você receber a sua herança, você não desgaste ela de qualquer maneira, você administre ela da melhor forma. Então eu estou aqui como pai, como um pastor. Então escute isso, olha só: tendo a igreja orado, moveu-se o lugar onde estavam reunidos, e a Bíblia diz que todos foram cheios do Espírito Santo. Fala para mim, quantos foram cheios? Quantos Ele quer encher? O interesse do Espírito Santo é com quem?
Não é só com quem ora mais. Não é só com quem conseguiu fazer 21 dias de jejum. Ah, pastor, então quer dizer que quem sacrifica recebe, quem não sacrifica? Também não, irmão. Deus não faz aliança com vagabundinho gospel. Pastor, então se não é porque eu jejuo, por que quando eu jejuo eu recebo mais? Vou te explicar. Não é que quando você jejua, o Espírito Santo fica mais disponível para você. É você que fica mais sensível ao Espírito Santo que está sempre disponível para você. Então, irmão, o seu jejum, a sua oração não é um cartão de crédito que te dá acesso aos direitos celestiais. Não. A tua oração e o teu jejum é você colocando Deus no lugar dele, colocando a sua carne no lugar dela, colocando o Espírito no lugar dele, colocando a adoração, colocando o reino, colocando a igreja, colocando as coisas espirituais, cada coisa no seu devido lugar. Todos nessa noite aqui podem ficar cheios do Espírito Santo. Todos nessa noite aqui podem ficar cheios do Espírito Santo. Hoje aqui teve uma irmã que ninguém encostou nela, irmão. Ninguém orou por ela, ninguém botou a mão na cabeça. E ela veio depois do culto, tremendo. Pastor, fui batizada com o Espírito Santo. Eu não sei o que Deus pensou quando me viu lá para o Benihim botar a mão na minha cabeça. Eu acredito que Ele gostou disso. Porque Ele disse, olha, se o meu servo Jean, que não tem muito essa pegada, pagou uma inscrição numa conferência e rodou 1.200 quilômetros ida e de volta para receber mais, então é porque ele deseja mais. E ainda que talvez eu tenha feito a coisa certa de maneira errada, Deus honrou a minha fé. Porque a partir daquele dia lá, irmão, eu não sei se foi a mão na cabeça do Benihim ou a toalhada do Berros lá, irmão. Eu não sei o que foi, eu só sei que de lá para cá eu fiquei diferente. Algo no meu coração queima de maneira diferente. Algo no meu coração queima de maneira diferente. Eu lembro hoje de manhã, eu lembrei de uma história que eu sempre conto aqui, geralmente nas vigílias, de que eu ia na casa da minha avó, e quando eu chegava lá, assim, 4 da tarde, eu via que tinha moscas em cima do fogão de lenha dela. Saúde. Só que eu percebia que quando eu ia lá, 11 horas da manhã, não tinha nenhuma mosca em cima do fogão. Quem pegou aqui? 4 horas da tarde, moscas, comendo ali o resíduo de comida, fogão a lenha. 11 da manhã, nenhuma mosca. Meio-dia, o príncipe das moscas reuniu as moscas e dizia, galera, vaza de perto desse fogão, porque a chapa, a palavra Beuzebu, quer dizer príncipe das moscas. Mosca é atraída pelo mau cheiro e pela carnalidade. Só tem uma maneira de não haver espaço para mosca na nossa vida. Não havendo lenha, o fogo se apaga. O fogo continua disponível, irmão. Onde estão as lenhas? Diga para Satanás, a chapa vai esquentar, irmão. Irmão não, a chapa vai esquentar para ti, querido. Porque a partir dessa conferência, minha vida foi ativada de uma tal maneira. Eu senti algo que daqui para frente eu só vou intensificar. Eu vou virar alcoólatra espiritual agora. Eu vou cada vez beber mais. Eu vou virar aquele bêbado de bar chato que canta música para o sul e a letra está lá no norte, mas eu quero é cantar. Eu quero é cantar. Olha para o irmão do lado aí, vê se ele está com carinha de piruá ou de milho de pipoca. Dá uma olhadinha assim, de canto, irmão. Piruá, senhoras, é aquele milhinho de pipoca
que não estoura, que quebra pivô, quebra dente, entra no buraquinho do dente, na panela do dente. É aquele milhinho que faz você ficar 3 dias. Passa o fio dental, nem o fio dental entra, mas o satanás do piruá está lá, a casca do piruá. Aquele milho de pipoca que não estoura. Ele está na mesma panela quente, no mesmo azeite quente, no mesmo fogo, mas ele morre torrado e não estoura. No mesmo ambiente que pessoas estão ali, igual a miojinho. Hoje tinha uns aqui que era, irmão, igual a miojo. 30 segundinhos já estava molinho. O piruá não, irmão. O piruá tem que trazer gente de fora. O piruá, ele pode estar numa panela fervendo, a pressão pegando e ele ali, ele morre torrado. Sabe por quê que isso acontece, Paula? Porque o piruá, ele saiu da mesma espiga do milho, mas ele tem uma fissura, ele tem uma rachadurinha, que por onde vaza o ar que tem dentro dele, daí não dá pressão para ele estourar. Pastor, tem crente assim? Tem, irmão. Ele é pipoquinha, ele é do mesma espiga, mas só que ele recebe aqui, mas ele não estoura, porque ele deixa vazar. Ele perde aquilo que ele recebe facinho, irmão. Com cuidado agora, irmão, assim, olha para a direita, não fala nada. Canto de olho. Vê se você está do lado aí de uma pipoca ou de um piruá. A pipoca alimenta. A pipoca está no cinema, irmão. A pipoca está em todos os lugares. O piruá, o fim dele é só um. Não serve mais nem para replantar. Só para ser jogado fora. Você escolhe. Você escolhe. Que tipo de vida você quer ter? Em que nível você quer viver? Se resolva. Resolva viver o maior avivamento de todos os tempos da sua vida. Resolva ser um crente chapado, irmão, um crente maluco. Sabe? Quando você estava no mundão, que o Matuza cantava a última música, você dizia, você ia lá. Só mais uma. Agora se converteu, já falta 9 horas. O pastor já devia ter parado faz 5 minutos. Piruá. O Espírito Santo, ele quer fazer uma obra nessa noite. Quem aqui não é batizado com o Espírito Santo ainda? Quem não fala em línguas ainda? Levanta a mão, não coça a orelha, levanta a mão com vontade. Sai do seu lugar, vem aqui à frente, por favor. Vem aqui à frente, você que não é batizado com o Espírito Santo. Desse lado tem alguém que não é batizado, que ainda não fala em línguas. Saia do seu lugar, vem aqui à frente. Não fique igual um piruazinho aí. Se Jesus quiser, vai ser aqui. Existe um ambiente. Existe um ambiente. Existe uma panela, existe uma panela. Por favor, fique um pouquinho nas laterais também. Nas laterais também. Fique um pouquinho nas laterais. Aleluia, fique um pouquinho nas laterais. Olha aqui para mim, vocês acreditam que vocês são milho? Amém? Vocês acreditam que o milho na panela quente com azeite, com unção, ela estoura? Vocês acreditam nisso? Amém? Eu vou dar uma força para vocês também. Aqueles que são batizados com o Espírito Santo, que ficaram aí na nave da igreja, pessoa do mesmo sexo, sai do seu lugar, vem aqui e coloque as 2 mãos no ombro de quem está aqui na frente. Irmão, mas rapidinho, por favor, você que já é batizado, vem aqui, coloque as mãos nos ombros, homem com homem, mulher com mulher, por favor, mais rápido, gente, rapidão, venha. Eu só vou orar depois que cada uma pessoa tiver outra pessoa, homem com homem, mulher com mulher. Não, de frente, mão no ombro, um do outro, de frente. Gente, aqui tem mulher aqui, ó,
que precisa. Tati, aqui tem uma irmã que precisa. Tem um garoto aqui que precisa. Vamos lá, tem uma irmã aqui na frente que precisa. Várias irmãs. Meu amor, de frente, não de costa, de frente uma com a outra. Aqui, preciso de uma mulher aqui, ó, que é batizada, por favor. Venha rápido, venha rápido. Venha rápido, tem um irmão aqui, alguém aí é batizado com o Espírito Santo. Vem aqui, Robson, vem aqui, coloca a mão nesse irmão, por favor. Vocês duas assim, de frente uma para a outra.